bater um papo com o artista e produtor cultural Cauê Fuoco. Eles falaram sobre a arte e a cultura como elementos de requalificação dos espaços urbanos. Ô Lígia, e onde que vocês se conheceram? Você falou... O Cauê é meu condômino, meu vizinho, mas eu conheci o Cauê porque eu tinha a chance de visitar o Márcio Pascotti, a ocupação 9 de julho, que é um assentamento aqui do MST que tem próximo aqui no bairro. E a gente foi até lá para conhecer exatamente como a comunidade era organizada. Foi, na verdade, um experimento para centros profissionais. Mas, no final, a gente viveu uma experiência que foi adentrar num espaço que o Cauê tinha criado, que era um bar meio bunker, assim, embaixo. Um espaço totalmente novo, irreverente. E foi interessante porque a gente estava adentrando num território e eu não me sentia como se quisesse parte dele ainda. E no momento que eu entrei naquele espaço eclético, multicultural, com música, etc., parece que a gente se sente pertencendo àquele local. Então, aquela experiência foi coroada por essa experiência que eu vivi nessa última etapa, né? Foi fantástico conhecer tudo aquilo. Eu cheguei a voltar depois a convite, mas, enfim, marcou demais eu ter encontrado o grupo dele lá, o Cura. Depois, quando eu vim morar aqui no centro, o Cauê estava fazendo esse espaço na Rua Basílio da Gama, que era no prédio da antiga Telefônica. E lá eu frequentei várias vezes e foi uma coisa muito importante para mim, porque eu falei, nossa, o centro vai mudar, o centro vai qualificar, porque olha só, a arte está aqui, eu sentia que eu podia estar naquele espaço, o senso de pertencimento. Então, eu acredito muito nisso, que a arte, a cultura, ela chega na frente, ela abre espaço e ela vai desbravando aqueles territórios, às vezes que está árido, que é o que acontece, às vezes, nos planos de requalificação urbana que a gente vê em todas as capitais do mundo. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Vocês, então, se conheceram, porque, gente, para quem não sabe, a Lígia mora no centro, no centro da cidade de São Paulo. E Cauê mora aqui, estamos aqui. Pode falar que é só... Gente, a Lígia mora aqui no centro da cidade de São Paulo, no centrão mesmo da cidade de São Paulo. E o Cauê também é vizinho dela, obviamente, como ela disse, mora aqui. Então, vocês se conheceram aqui no prédio, por isso? Ou não? Nos trombamos, mais ou menos. Eu não sabia quem era o Cauê, assim, eu sabia quem ele era, porque foi uma coincidência. Aí eu falei, nossa, você é a pessoa que eu vivi essas experiências e que eu curti por coincidência. Esse é meu vizinho e meu condômino. Quem chegou primeiro? Eu acho que foi meio que junto, assim. Faz todo tempo que vocês moram aqui. É que assim, aqui eu não morava aqui. Eu morava no outro lado da rua, né? A Lígia chegou primeiro no prédio. Eu conheci a Lígia numa reunião de síndico. Ela já era síndica. E os aqui do prédio? Mas o Cauê já morava no bairro e ele já estava trazendo gente pro bairro. Tanto é que quando eu mudei, um dos motivos de eu mudar também foi para ele, nossa, Cura tá aqui, que legal. E eu achei o máximo. E se eu estava assim, pensando em mudar, eu tomei a decisão, eu preferi hoje. Sim, de perceber. Porque você se sentiu o pertencimento ali, né, de estar naquela região. Exato. É que o centro passou, todo mundo sabe, por uma fase muito ruim, né, ainda depois da pandemia, onde a gente perdeu o comércio, a gente teve várias questões sociais aqui importantes que eu acho que todo mundo é habitante do centro, mas a gente tem uma população assistida grande aqui, ela ficou maior no passar do tempo, e isso fez com que algumas pessoas deixassem o centro por conta dessa situação. No momento em que eu percebi esses movimentos culturais aqui, eu entendi que esse ciclo estava se rompendo
porque a gente ia ter uma harmonia maior entre as diversas esferas da sociedade convivendo. Eu já falei isso e eu repito, a gente às vezes fica bravo com o morador de rua. O bebê é tão torcedor da cidade como nós. O que a gente tem que dar é assistência e condição para que ele viva em conforto, que tenha saúde, educação, né? Então a pessoa está naquela situação e a gente não tem de fazer o que muitas políticas, às vezes públicas fazem, que é varrer essas pessoas, esconder. A gente tem de tratar, acolher, inserir. É isso que eu acredito, né? E quando eu vejo esses movimentos aí acontecendo culturais, eu sinto que a gente vai ter oportunidade de ter gente nova, gente inclusiva e que está disposta a viver a diferença. Né? É verdade. Cauê, então conta pra gente exatamente o que é o projeto, como é que funciona, outros detalhes pra gente, a cura. Tá, eu vou aproveitar e dizer como foi o evento que ali já foi, né, na Ocupação 9 de Julho. Uhum. Então, a convite, por um exemplo, né, as instituições me convidam para, de alguma maneira, trazer pessoas ou mostrar algo ou resolver algum problema ali dela em relação ao mundo, né, à sociedade, às pessoas e como ela quer ser vista, né. Então, no caso da Lígia, foi um evento de síndicos e hoje a Ocupação 9 de Julho é uma instituição que ela é muito conhecida pela liderança, que é a Carmen, e que a Carmen ela conseguiu gerir um prédio e tal. Então, quando o Márcio fez o evento, a gente criou um roteiro onde a Carmen ela falava um pouco sobre como ela consegue gerenciar uma ocupação, tantas pessoas que moram lá e tal. E aí depois eles adentraram no espaço, que é um espaço muito bonito, intimista, né? Por conta do prédio ocupado, ele era um antigo INSS, então ele é um dos primeiros prédios da 9 de Julho. Então o hall dele era todo de mármore, muito bonito, pé direito alto, muito legal. Então a gente cria uma narrativa e faz as pessoas a conhecerem espaços que elas não conheceriam de uma forma lúdica, né? Então, logo depois a gente veio para o antigo prédio da Telefônica, a mesma coisa, um prédio de 10 anos abandonado, foi incorporado, foi comprado por uma incorporadora, a incorporadora nos convidou a dar o primeiro suspiro de novo no prédio, né? Então a gente faz ativações no prédio, como exposições, eventos gastronômicos, eventos de, por exemplo, uma caminhada que a gente fez aqui no estado de São Paulo, com donos... Pelo centro, o tema era anos 20, então todos os convidados eles iam a caráter, e aí a gente fez um cortejo saindo da Praça da Sé, né? A gente está falando disso já faz mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho mais talvez, onde né, as pessoas falam, cara, como assim você vai trazer um monte de pessoas, 150 pessoas saindo da Praça da Sé numa sexta-feira às 8 da noite? É impossível, não vai dar certo isso, né? Então a gente vai e faz, todo mundo a caráter, com pérola no colar, joias. E onde você arruma esse povo? Galera, o pessoal já acredita, né, confia e busca essa experiência. Ele atrai, essa é a questão, de atrair as pessoas querem isso e ele atrai, magnetiza essa situação, que é possível. O que a gente tenta trazer muito é que, na verdade, a gente está fazendo não é uma apropriação do espaço. Por exemplo, o norte do evento dos anos 20 era as pessoas se sentirem como alguém dos anos 20 se sentia na época, né? Então a gente tentou fazer com que tudo não fosse cenográfico, mas fosse real. E
Então as pessoas ali, elas eram personagens, né? Então, antes do evento, a gente manda mensagem com que elas tenham que dar nomes e assumir suas personas, né? Então, elas já pensam antes do figurino que vão, já compram a roupa, já se programam, e assim elas tomam conta, elas pertencem à cidade, né? Para ela viver, a ideia a gente faça com que ela vivencie como os anos nobres do centro, e aí conseguir ter um pouquinho desse olhar de tipo, pô, ainda dá pra ser legal, resgatar, E esse resgate de forma lúdica que a gente faz, né? Então a gente Foi muito legal. A gente andou esses caminhos, porque a gente saiu da Praça da Sé, depois a gente foi caraminholando por tudo que é lugar, aí pelo centro, passando pelo Teatro Municipal. E existiam lugares onde tinha os shows, meio burlescos, circenses, e foi muito legal, porque a gente parava e falava, gente, eu tô aqui, no meio do centro, e assim, fiz uma boa, assim, era um mito aquela história do medo. Essa experiência fez com que porque eu tinha mudado há pouco tempo para cá, e eu tinha medo, assim, de andar, eu não era uma habitante de centro. A partir daquele dia, eu passei a, assim, não, eu pertenço aqui, entendeu? Então muda a sua relação com o espaço. Fala, não, isso aqui é minha cidade, isso aqui, estou entendendo, olha que legal, o mapping era aqui, olha só, o shopping light, papapá. Aí você começa a trafegar por um espaço que já não era teu, mas você não tinha uma história. A partir daquele dia você tinha uma história, aquele passeio. Aí você fala, aquele lugar, e isso é bacana. E se mais pessoas começarem a utilizar o espaço urbano e não vão tendo medo, você começa a reavivar o tecido urbano. Esse experimento que ele faz, e que você vê que o Cauê usa a expressão ativar, né, o empreendimento, exatamente isso. Ele vê quais são as questões que estão pegando aqui, que, por exemplo, impossibilitam que a pessoa use isso aqui, curta isso aqui. Ele trata aquilo, tira o melhor, por exemplo, como ele disse, o pé direito, olha o mármore, ele valoriza. E a gente daqui a pouco estava naquele hall, a gente estava dançando naquele hall, com aquele piso bonito, a gente estava apreciando aquele pé direito. Isso te inspira, né? O que você fez na sua cabeça que você imaginou junto assim com o Cauê? Então, eu imagino que esse tipo de situação é um resgate do nosso centro da cidade. No centro da cidade de São Paulo, e não é só do centro, né? Tem tantas regiões também, que daí eu já penso em ampliar, né? Claro. Mas de outras regiões, é isso? Não sei. Sim, de outras regiões, com essa ideia importante do resgate da nossa memória. Porque só que é o moderno, tudo bem que a gente tem núcleos super importantes lá, Faria Lima, tá tudo bem, a gente tem coisas que não são históricas, que são modernas, mas a gente tem que entender que a gente tem que olhar para esse lado da nossa história, valorizar, utilizar, para que não morra. E tem tanta gente, se você reparar, de outras regiões também, que fala, eu não vou no centro, porque o centro é muito... A pessoa não aparece no centro há 30 anos. Nem sabe que cara tem. E nem sabe mais como está o centro, como... Eu falo porque eu também conheço, que eu trabalho aqui do lado, né? Eu trabalho aqui no centro já há 4 anos. Então, assim, às vezes a gente não tem a real noção do que está acontecendo, né? As pessoas têm esse medo de... E isso é muito legal. Ele estende a mão, na verdade, com o evento desse. Ele fala, vem cá, vem conhecer. Aí, quando você conhece, fala, nossa, não é esse bicho de 7 cabeças, não tem nada a ver, o lugar cheio de vida, e cheio de espaço para ser ocupado. E se a gente não ocupar esses espaços, isso é fato. Quando a gente volta a falar que a gente vai estudar marginalização, tem a ver com exatamente isso. Baixo uso, pouca iluminação, acabou. Agora, se você qualifica o espaço, traz uma pessoa que anda, que se diverte, e em diversos horários, porque o problema do centro é bem esse, né? Durante o dia, é uma hora gente. É gente pra lá, pra cá, tem escritório. E chega durante a noite, acaba deserto.
aí que dá medo, né? Eu acho que uma característica que é um pouco do nosso norte e que eu acho que é uma característica da Lígia, que é em relação, né, à zeladoria, tudo que, quando a gente pensa nessas ativações, ela é muito próximo um dos nossos principais objetivos é a pessoa que está indo, ela se sentir parte, né, dessa experiência ou do grupo que está indo, e isso que vai fazer ela tocar ela, né, de uma certa forma. E aí isso tem total sinergia com as pautas da Lígia em relação à zeladoria, porque a zeladoria, ela vem numa questão de cuidado, né? Então, eu não preciso te dar, fazer alguma coisa diretamente para você, para te cuidar de você, né? Então, eu cuidando do ambiente, você tá cuidado, né? Então, Claro. O ambiente eu entendo, eu traduzo dessa forma, que é um lugar agradável, bonito, você se sente bem nisso daí, então é uma troca. Então, o lugar está iluminado, você resgatou a forma dele, você deu novo uso para aquilo tudo. Então, as pessoas que adentram aquele espaço, elas são retroalimentadas desse sentimento, elas também se sentem bem naquele lugar, elas vão, talvez, trazer comércio para aquele lugar, vida para aquele, porque é uma retroalimentação. É a teoria das janelas quebradas, né, que a gente fala. Você tem que, quando tem por que o metrô é sempre limpo? Porque não tem um papel. Caiu um papel, vem alguém e cata. Porque se você deixar 1, 2, 3, ela vai virar uma montanha. Então, a ideia seria bem essa, de você requalifica um pedaço de tecido, traz movimento para isso. Porque quando ele faz esse exercício, ele cuida do espaço, ele requalifica, né, ele zela o espaço. Então, essa de fato é uma das minhas pautas. Acho que é importante a gente olhar para os canteiros, olhar para as árvores, olhar para os nossos postes, olhar para as ruas, os bueiros estão limpos. Eu tenho eu tenho incentivo para tratar dessas fachadas. Por que eu tenho tanto lugar que está velho, caído? Existe o perigo. Por que essas fachadas, gente, não são coisas tão lindos, assim, tanto no centro é muito bonito porque já, né, por que aqui não... Porque, então, Carol, o que acontece? De fato, é um trabalho caro e, na minha opinião, como uma gestora que tem mais de um tele de fachada tombada para tomar conta, o que acontece? É caro, demanda, você tem todo um trâmite burocrático a ser feito, você tem dificuldade de resgatar os materiais para você fazer a construção daquilo, e falta, de fato, política pública, falta dinheiro. Existem algumas trâmites que você pode fazer, assim, não vou entrar em detalhes, mas isso demora, entende? Na prática, algo que eu possa fazer rapidamente, não existe. E aí, quem pede com isso, não sou eu que sou dona de novo, ou gestora de novo, é a população. Que de uma paisagem urbana feia, né? Agora, é muito legal isso que você fala, porque eu vou pegar um exemplo óbvio, né, meu aqui, particular, mas eu trabalho numa prédio do centro muito antigo. Então, muitas vezes eu estava esperando transporte, alguma coisa dentro do prédio, e eu ficava imaginando, nossa, quantas pessoas já devem ter... O que já aconteceu aqui, né? A gente entra e fica olhando e fica imaginando. Então, talvez, eu ia até te fazer essa pergunta, falei. Depois que você fez trouxe essas pessoas, né? Essa reapropriação, esse melhor nos anos 20 e tudo mais, será que não dá para fazer, assim, se fosse um tour histórico, eu só com as ideias, né? Mas um tour, assim, histórico, e trazer as pessoas para o centro e aí gerar uma economia a partir disso e, de repente, utilizar... Você pensa nisso, Lígia? Existem grupos que fazem turismo dessa forma. O próprio
o Olivier, que é nosso vizinho aqui, fez, acho que em parceria com você. Nós eu participei no domingo de Cavalcante, onde a gente passeou pela cidade, pelo centro, e a gente olhou alguns murais do dia, né? Foi bem bacana. Mas isso, a pessoa tem essa experiência. Mas a gente estava vestido a caráter. Todo mundo foi vestido, fomos na época da Semana de Artista, tá com divulgação, né? O negócio que chama muita. E é uma pauta sua, né, Lígia? Isso. Eu acho que sim, como arquiteta, eu acho que é uma coisa fundamental, porque valoriza todo mundo. Quando a gente viaja, a gente gosta, a gente não pode esquecer do potencial. Tudo que a gente tem, claro, em primeiro lugar, a nossa população, São Paulo é um polo. A gente tem que atrair também turista para cá, tem que atrair divisas, a gente tem que, seja turismo interno, que seja turismo de outros países, mas a gente tem de atrair esse tipo de coisa porque movimenta a economia da nossa cidade. Porque com esse dinheiro a gente vai poder investir em mais educação, a gente vai poder investir em mais saúde, tem que fazer a coisa rodar. Eu sei que não é turismo, né? O que ele faz mais... Não, mas atrai. Pensar, né? Atrai. Imagina você viver um final de semana, que você veio para São Paulo, você vai conhecer a maior capital da América Latina, ainda você pode fazer uma viagem no tempo, Ainda muito legal. Legal. Ou ir num espaço desse, que tá totalmente isso. E Cauê, como que você acha que, por exemplo, o vereador assim, poderia contribuir para ampliar, então, esse polo cultural aqui, não só no centro, mas em outros locais, né? Porque a gente tem histórias e na cidade toda, né? É bom. Você perguntou por que tem prédios antigos, bonitos, tão detonados, né, e estragados. Um dos motivos por conta das leis de tombamento, né? Então acaba sendo tombado e ninguém tem o recurso, os proprietários não têm o recurso para conseguir minimamente reformar, porque, como a Lígia falou, às vezes não tem pastilha, é um valor muito alto que inviabiliza você... Cara, tem que fazer um projeto de fundamento. Isso é árvore para os moradores. Claro. Agora, você imagina, um prédio que eu não tive dinheiro a vida inteira para fazer uma manutenção na fachada, agora eu vou ter o dinheiro suficiente para fazer uma obra de estado? De onde a gente tinha esse dinheiro? E já é difícil você fazer qualquer coisa dentro do prédio sem ser tombado, né? A gente vê prédios novos, sujos, enfim. Um prédio tombado é muito mais caro, né? E os incentivos são muito poucos. Então, por exemplo, a gente tem um incentivo aqui, né, se eu não me engano, de IPTU, mas é pouquíssimo. Você não consegue... Que, teoricamente, esse recurso deveria ser para manter essa fachada, né? Sim. Mas você não consegue fazer nada com esse recurso. Isso é muito legal que você está falando. Que as pessoas precisam ter esse conhecimento. Obviamente que não tem esse conhecimento. Que achar que tem que ir na rua ou no centro, né? As pessoas falam... Não, porque não está na mão do Estado. Porque, assim, vamos dizer, qual é o grande ponto? Eu tenho uma lei que me diz que eu tenho que fazer restauro da minha fachada, manutenção a cada 5 anos, etc. Enfim, tem motivos até práticos, porque antigamente na Avenida Paulista caía aparelho de ar-condicionado e matava as pessoas, porque ninguém fazia manutenção disso, tá? Então, assim como as leis de combate a incêndio vieram depois do tendente de acidentes que nós tivemos aqui, inclusive na cidade de São Paulo, próximos a nós aqui. Mas, enfim... Se você, ao longo do tempo, a gente não aprendeu ainda que tem que ter um fundo para poder manter o edifício ao longo dos anos. Então, as pessoas vão mudando, o patrimônio muda de mão, hoje é meu, o apartamento dando para você, e aquilo, puxa, tá feio, puxa, precisa pintar, precisa investir. Eu não tenho uma obrigatoriedade de fazer aquilo, até que caia literalmente. Elas abandonam. Aí o que acontece? E vai ficando pior, eu vou vendendo por um valor cada vez menor e você vai criando um ciclo negativo. Mas isso é só assim, no mundo todo. Aí você tem os prédios abandonados, aí você tem os prédios invadidos e a coisa vai perdendo valor. Você perde o valor imobiliário, mas o que a gente tem que entender é que a gente perde o valor histórico. Porque tem coisa que a gente não recupera.
não é? Você fala, puxa, mas você não vai consertar, você vai perder as pastilhas do nosso prédio, quem cai em pastilhas todo isso. Que a gente não tem dinheiro para fazer esse restauro. O nosso grupo aqui está buscando, mas Todos os apartamentos aqui têm moradores. sim, nós temos alguns problemas ainda de agora uma exceção que a gente tem, mas todos eles hoje fazem parte. A gente tem um problema grande aqui de uma loja, né, que é uma grande devedora, de uma empresa que faliu, e isso gera um débito enorme, é um espaço gigantesco, que pode ser um espaço maravilhoso, poderia ser usado, mas por conta do enorme legal. E isso envolve também leis públicas, né? Claro. Porque é de uma empresa que foi à falência e está nas mãos dos órgãos públicos, né? Faz 20 anos. Então o imóvel fica totalmente depredado. E é a fachada para São Luís, né? E para Basílio da Gama também. Então, assim, ele fica abandonado, fica quebrado. Então, hoje, você também passando, olhando pelas calçadas, pelas ruas, você vê janelas quebradas, coisas quebradas. Mesmo processo. São pessoas que abandonam o imóvel e o Estado não faz nada rápido para... Entendeu? Porque, assim, existem políticas mais agressivas em outras capitais que, de fato, se você... Você não bota um terreno baldio no meio de uma cidade. Acabou, você tem que construir isso. O Estado te multa, o Estado toma, porque senão o que acontece? Você começa a criar uma descontinuidade na fluidez do tecido urbano. Como é que... Em que lugar do mundo você vai ter um terreno baldio no meio de um bairro? Só aqui no Brasil você vê. Porque é para especular. A pessoa não constrói. Então, todos os vizinhos constroem casas, todo mundo investe em infraestrutura e você fica lá, né? Então, você entendeu que você largou lá... E até que mesmo em terreno, nos tempos, e eu, se não me engano, ele ainda está... O do Paysandu? Desocupado. Será que é do prédio? Do Paysandu, pode ser, talvez? Tem que foi demolido. Yes. É. Bom, mas a grosso modo, eu acho que assim, esse problema que a gente falou aqui do prédio, né, que pô, era de uma empresa que faliu, isso aumenta as escalas. Então vai para uma escala de um espaço que é um prédio gigante. Por exemplo, às vezes tem vários prédios grandes. Que estão abandonados. Então, abandonado. E aí o que acontece? Ocupam. Né? E aí quando ocupam, é um processo difícil de tirar as pessoas de lá ou de levarem para outro lugar. Mas esse prédio acaba ficando destruído, degradado, né? E aí qual que é o problema? É que alguns prédios ocupados são tombados também. Então depois que eles vêm, né, que acontece a ocupação, é muito difícil você conseguir recuperar esse prédio, porque é muito caro. Então o que acontece? O prédio fica parado. E aí assim tem vários prédios, porque não fecha a conta. Né? E aí um outro problema desse também é que o Estado também, ele compra alguns prédios e não usa. Por exemplo, o Cinema Rocks. Era um hotel, era um cinema, o Cinema Rocks, e funcionava normal. Aí o Estado comprou, ou o governo, agora não sei qual foi quem comprou. Comprou e aí não deu uso. Passou alguns anos, ocuparam e destruíram tudo. E aí o que acontece é que hoje ninguém quer mais esse prédio, porque ele ainda gera despesas, né? É um prédio, gera custos e está destruído. Então, está passando, o Estado quer dar para o governo, ninguém quer pegar porque gera esse custo. E então, aí é esse outro problema. Então, eu acho que assim, a cidade está feia, na minha ponto de vista, é muito por questões políticas. Falta de política pública pensando em qualificar. Como é que eu vou incentivar, por exemplo, onde está o dinheiro? Se eu sou o Estado e eu tenho dinheiro, eu vou investir, eu vou consertar. Fala assim, olha, pessoal, aqui da avenida tal, o Estado vai patrocinar
o restauro da fachada. Eles dão projeto, eles dão material e a gente, né? Só que depois que a gente fizer isso, vocês são obrigados a manter. Isso é um exemplo, se fosse uma prioridade. Ou então, olha, nós vamos criar uma lei que quem investir e quiser restauro de prédios, não sei o que, vai ter tal incentivo. Mas uma coisa um pouco mais prática, que não é que não existam essas políticas, elas existem. Você pode vender potencial histórico você pode, depois isso vai dentro da sua matrícula, você tem direito de vender, etc e tal. Mas quem quer comprar aquilo, entendeu? É esse o ponto. A gente acaba... Você acha que incentivando é um caminho? Eu acho que não está prático. Eu, como arquiteto, proprietária de imóvel no centro, habitante daqui, eu escuto as dores das pessoas e eu acho que a gente já caminhou bastante, mas falta um pouco de praticidade. Falta a gente juntar algumas pecinhas para poder fazer a coisa acontecer. A gente está vendo um empreendimento hoje muito importante que está saindo aqui, que é no antigo prédio da Telefônica, né? Não interessa o nome da incorporadora, não vem ao caso, mas eu acho uma ação super louvável, super interessante. Só que eu vejo as dificuldades que essas pessoas enfrentam em termos da logística, dos caminhões, de entrar e sair. Claro, os vizinhos ficam bravos com razão por causa dos horários das obras, porque tem que conviver, mas a gente também quer que eles terminem a obra. Então, eu acho que precisava de um olhar um pouco mais atento para tornar esse tipo de recuperação mais viável. Realmente, eu acho que faltam políticas públicas que viabilizem de uma maneira muito mais prática a recuperação de prédios tombados, Perdão. Eu acho que faltam políticas públicas que facilitem um pouco mais esse processo para você recuperar prédios, fachadas, terrenos que já foram ocupados, já passaram por um E a zeladoria, né? Tem que fazer a zeladoria, tem que incentivar a fazer a zeladoria. Incentivar, cobrar, dar facilidade para esse negócio começar a rodar. Senão a gente vai continuar reclamando, vai ficar com aquele lugar feio. E tem conta que não fecha. Não adianta você falar, vou fazer um bom negócio. Você não vai fazer um bom negócio. Você põe na balança o que você estava falando, né? Não paga. O tanto que você tem que investir, você não vai conseguir repor o investimento que você tem. É só esse ponto. E se a gente não quiser mexer isso daí, a gente vai mudar a realidade certa, né? Um ponto também eu acho que é importante ter pessoas com noção de urbanismo, como vereadora. Tem uma questão também dos prédios históricos, eles são usados apenas como edificações, né? Então é apagado a história, é apagado a arquitetura, é apagado qualquer tipo de valor sem ser o valor do metro quadrado. Então a gente tem muitas secretarias aqui no centro. Então esses prédios poderiam estar sendo usados em horários alternativos, como shoppings, como hotéis, como coisas de referência para São Paulo, que são sedes administrativas, né? Então, ninguém tem o contato, as pessoas comuns não conseguem entrar no prédio. Acessar. Como agora o Martinelli, que super legal que estão fazendo lá em cima, que dá aberto ao público. A gente tem uma balada aqui no centro também, que fica na confluência da 9 de julho com a 23. Com a 23. Que é a central, que é um lugar é um cachorro perdido no meio do cruzamento das vias de tráfego rápido, que alguém foi lá e descobriu e fez um negócio super bacana. Então, e por que é bom você fazer isso? Porque é um desperdício você ter... Fique imaginando que eles têm monumentos no mundo inteiro que realmente, em algum momento, né,
Aquilo lá era o escritório do Intel, né? Pô, mas hoje tá para ser o escritório do engenheiro, do arquiteto que fez a torre. Aquilo tem que ser uma coisa turística. Para quê? Você tem que possibilitar que mais pessoas se apropriem daquele espaço, que é um espaço super nobre. É isso. Você tem um puto espaço nobre, que é uma sede administrativa, muda essa sede administrativa para um outro tipo de edifício, né? E deixa para que as pessoas possam aproveitar a parte cultural que aquele prédio por si só oferece. Não para ter alguém fazendo trabalho burocrático lá dentro. É bem essa história, né? Enfim, isso não é novidade em lugar nenhum. Galpões enormes, né? Londres, se você olhar toda a parte de Canary Wharf, aquela parte Isle of Dogs, que você tinha todos os galpões que eram da época, assim, antiga, da história de Londres, que hoje é um puto centro de design, onde você tem, acho que um dos metros quadrados mais caros, porque são zonas bem qualificadas. Porto Madeiro e Buenos Aires, eram galpões logísticos. Nossa, hoje você tem escritório de arquitetura, você tem restaurante bacana, você tem espaço gastronômico, você tem hotel. Todo mundo usa aquilo lá. E você faz aquela atividade antes, que antes era desempenhada naquele local, em outro lugar, e você usa aquele prédio que criou histórias para uma outra população, né? Precisamos, então, mãos à obra para fazer isso. Mãos à obra, né? Exatamente.